Olá pessoal, meu nome é Gabriel Forte, eu sou membro da Liga de Mercado Financeiro do UFRN e hoje nós falaremos um pouquinho sobre a BR Malls, empresa do setor de shopping centers e uma das principais da América Latina atualmente. O seu ticker é BRML3. Alguns pontos principais que eu destaquei aqui é o avanço da vacinação. Isso pode aumentar bastante o consumo no varejo, principalmente nos shopping centers, que são prioritariamente ambientes fechados e com ar-condicionado. 100% dos seus ativos já estão abertos e com horário de funcionamento normalizado, o que é bom para a empresa. E tem um potencial enorme de crescimento na parte de mídia, que nós falaremos um pouquinho mais para frente. Falando um pouquinho aqui da linha cronológica, a empresa vem um pouquinho mais antiga, lá de 1949, quando a Cisa já desenvolvia algumas áreas na parte de construção civil, como estradas, viadutos, entre outras operações importantes. A partir da década de 70, ela já passa a migrar para a atividade e desenvolvimento de shopping centers e vai reduzindo as suas demais atividades. A partir da década de 90, ela já começa a administrar os shopping centers e comercializar essas lojas, ampliando assim o seu portfólio. E a BR Malls, então, vai surgir em 2006, com a fusão de 3 companhias, a GP Investimentos e a Equity International. E desde então ela já nasce como a segunda maior companhia de shopping centers da América Latina, com um portfólio muito interessante. Sobre a empresa atualmente, ela detém participação em 31 shopping centers. A área bruta total locável, o ABL da empresa, está em 1.274.000 metros quadrados, bastante expressivo. Nós vamos ver que é o segundo maior para esse segmento aqui no Brasil. Em 2019, suas vendas superaram 21,2 bilhões de reais. Essa parte de mídia vai sendo muito importante para a empresa. Ela vem investindo bastante e acredita que no médio prazo, até 2028, cerca de 20% da receita da empresa vem dessa parte de mídia. Então, desde 2013, ela já criou uma diretoria de mídia. A partir de 2018, começou a digitalizar o seu portfólio. Em 2019, ela criou a Media Malls e começa a ampliar para portfólio de shoppings parceiros. Já começa com 44 shoppings parceiros. A partir de 2020, ela já se desdobra em estratégia de mídia e começa a crescer ainda mais essa parte de comercialização, atingindo 66 shoppings parceiros. Em 2021, ela ampliou seu veículo de mídia, adquirindo a Hello, que é uma empresa que oferece mídia principalmente em elevadores comerciais e residenciais, de prédios comerciais e residenciais. Esse market share de mídia é muito importante. Em 2019 foi feito um estudo, movimentou mais de 54,3 bilhões de reais. E vem muito das mídias tradicionais, mas elas vêm perdendo espaço para as outras mídias mais segmentadas. 52% ainda está na televisão aberta, 27% na internet e 8% na parte de OOH, que o Media Shopping está nessa classificação como estabelecimentos comerciais que vem ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais market share. A composição acionária é bem pulverizada da empresa. A Esquadra detém a maior parcela de fatia de mercado, com 8,5%, mas também é bem pulverizado com outros players com 4% e 5% em média. A BR Malls ela está no maior nível de governança corporativa, está listada no novo mercado, com boas práticas de governança, o que é muito positivo. E a remuneração dos administradores vieram oscilando bastante nesses últimos tempos, principalmente aumentando. Em relação à governança, quem está à frente da BR Malls hoje, como diretor-presidente, é Rui Kameyama, Eduardo Lagoni, diretor financeiro e de relações com investidores, José Vicente Avelar, diretor operacional, Leonardo Cid Ferreira, diretor de desenvolvimento de negócios, Cláudia Lacerda como diretora jurídica e Bianca Bastos, diretora de gente e gestão. Falando aqui, comentando sobre a parte ESG, a empresa vem focando bastante nessa questão de meio ambiente e questão social, principalmente com a gestão eficiente do consumo de água e energia. Cada shopping vem adotando alguma política para otimizar
desperdício, tanto de água como energia, e a redução do CO2 também. Uma das alternativas que eles vêm fazendo é a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, que poluem menos. Na parte social aqui, aproximadamente 50% da força de trabalho é feminina e 33% dos cargos de diretoria. E ela já beneficiou mais de 77 instituições de caridade com seus projetos sociais e já doou mais de 3,6 toneladas de alimentos. Essa parte do crescimento do setor é bem interessante. Nós vemos aqui um crescimento bem expressivo. De 2006, ela saiu de 7,5 milhões de metros quadrados para 16,3 em 2018, mais do que dobrou a quantidade de ABL. E a BR Malls, ela surfou muito bem essa onda. Nós conseguimos ver nesse outro gráfico aqui que ela está acima tanto das vendas no varejo como as vendas dos shoppings. Conseguiu surfar muito bem esse crescimento. Como concorrentes aqui nós temos três concorrentes principalmente, a Multiplan e Iguatemi, que focam um pouquinho mais em portfólios mais premiums, a Iguatemi principalmente, portfólios mais premiums e onde existe a maior renda per capita, eles focam muito nisso, e a Aliança Sonai, que seria mais parecida com a BRML3, a Brasil Malls, que tem um portfólio mais heterogêneo, assim, tende a atender grande parte das classes sociais. Market share aqui por ABL, 8,75% vem da Aliança Sonai, seguido da BR Malls com 7,96%. Então vem a Multiplan com 5,78% e Iguatemi com 4,44%. Nós vemos que existem muitas outras empresas nessa parte de outros, 73%, e muitas dessas empresas não são listadas em bolsa. Então ainda tem muito potencial para crescimento para as empresas listadas. Nós vemos aqui os indicadores. A BRML3 performou um pouquinho mal, principalmente na crise de 2020, do coronavírus. Ela teve os seus indicadores de performance bastante afetados, se comparados com suas concorrentes. Tanto da margem operacional, caiu bastante, o ROA, o EV/EBITDA e o ROI. Aqui eu trouxe uma análise gráfica para a gente entender como é que foi a performance dos últimos 12 meses dessas 4 empresas. A Iguatemi, principalmente por ter um portfólio mais premium, em locais onde existe um maior PIB per capita, e atender um público-alvo de maior renda, ela foi menos impactada pelo coronavírus. Nesses últimos 12 meses ela subiu 37,87%, seguido da Multiplan com 2,86%, que também tem um portfólio voltado para um público-alvo de maior renda e que sofre menos com ciclos econômicos e crises financeiras, por exemplo. A BRML3 ficou em menos 0,32%, principalmente por ela estar voltada muito para o público B e C e tentar atender maior quantidade de público possível, seguido da Alsa 3 com menos 14,36%, que é a Aliança Sonai. Eu elenquei 4 riscos principais na tese de investimentos. O primeiro deles é o coronavírus ainda existe, pode ser que existam outras variantes, outras restrições, e pode impactar bastante o varejo no geral, principalmente os shoppings. A instabilidade da economia e do consumo seria outro fator. O terceiro é a sensibilidade frente à taxa de juros. Nós estamos vivendo um período bem inflacionário atualmente, então pode ser que o Banco Central, para corrigir essa inflação, tenha que aumentar cada vez mais e mais a nossa taxa básica de juros, e impacte muito o consumo no varejo e principalmente os shoppings podem ser bastante afetados. E a confiança do consumidor também, para ir fazer suas compras, enfim, em cenários turbulentos. Na parte aqui do financeiro, 76% da dívida da empresa está atrelada ao CDI, 10% ao IPCA e 14% à taxa TR. E nós temos uma variação aqui, uma correlação negativa entre a receita da empresa e o IGPM. Nessa parte do endividamento, a empresa cresceu um pouquinho sua dívida, principalmente depois do coronavírus,
Mas esse perfil da dívida foi melhorando, saindo do curto prazo, 30% da sua dívida do curto prazo, foi crescendo aqui para abaixo dos 15%, o que também é muito sadio. O capital de giro aqui, eu fiz um gráfico da necessidade líquida de capital de giro com o capital circulante líquido, para a gente ver se tem o efeito tesoura, e não existiu, o que é muito bom para a saúde financeira da empresa. Seguido aqui do grau de alavancagem financeira, que foi positivo na maioria dos anos, menos 2021, dizendo que essa alavancagem está sendo positiva para a empresa, para a saúde financeira da empresa. Aqui a receita por segmento, 72%, a parte mais expressiva, vem dos aluguéis, seguindo então de 16% do estacionamento e 9% da prestação de serviço. Tem outras taxas menores de receita, como a taxa de cessão de direito de uso e a taxa de transferência. E nós vemos também que a empresa mesmo disse que quer crescer essa parte de mídia, então vai reduzir aqui provavelmente essa parte de aluguéis. Elenquei aqui 3 pontos na nossa tese de investimentos, pontos principais como positivos e negativos. O primeiro ponto positivo seria a presença em todas as regiões do Brasil. Ela tem portfólio na maioria das capitais. Atende clientes de todas as faixas sociais e tem essas suas iniciativas digitais para impulsionar as vendas e que tem sendo bastante positivo para a empresa também. Como os pontos negativos, tem um portfólio mais heterogêneo, tende a se recuperar um menor ritmo, principalmente porque ela tende a atender grandes parcelas da sociedade e foca muito na classe B e C. Então, elas são muito afetadas em crises, em momentos turbulentos, e pode se recuperar a um ritmo mais lento do que os seus pares. Os ativos com poucos ativos e maior padrão são melhor vistos pelos analistas. Então, os analistas preferem ter um portfólio um pouco menor, com menos ativos, e muito bem geridos, em áreas muito produtivas, bem eficientes, e com maior vendas por metro quadrado. Ela está muito exposta também a riscos econômicos, podendo ter maior vacância e inadimplência do que os seus pares. Então, assim, para essa tese de investimentos, nós acreditamos que a BR Malls ela está um pouquinho atrás dos seus pares. Isso também mostra nos seus indicadores que estão um pouquinho mais descontados. E principalmente com a Iguatemi e a Multiplan, que detêm portfólios mais prêmios e conseguem gerar mais valor aos seus acionistas. Então, se vocês quiserem aprender, estudar um pouquinho mais sobre a Iguatemi, nós também temos vídeos aqui no canal do YouTube. Eu vou recomendar para vocês assistirem e terem uma visão de uma outra empresa que pode ser um par bem interessante para ser estudado. Então, obrigado, pessoal, por ter nos assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscreva aqui no canal, que nós vamos tentar fazer cada vez mais vídeos para vocês e tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado.